Meus amados, muito boa noite, você que está aqui comigo na nossa Escola do Crescimento, ou talvez bom dia, talvez boa tarde, eu não sei. Mas que você é muito bem-vindo aqui conosco, é muito bom. Olha só, estamos estudando a nossa aula agora de número 30 do livro de Romanos. Eu quero dar os parabéns, estamos chegando aí a 70% do curso. Um curso onde é comentado versículo por versículo do livro de Romanos. E agora nós vamos estudar aí o capítulo 9 do livro de Romanos, Romanos 9, a eleição de Israel. E já começando aqui no capítulo 9, eu quero só fazer uma pequena introdução que o nosso preletor aqui, o nosso professor fez. Ó. Em Romanos 8, ele termina com um cântico de triunfo. Paulo, então, ele fala da segurança, de vitória. Quem nos separará do amor de Deus? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E logo na sequência, depois do finalzinho do capítulo 8, que é essa vitória triunfal, nós temos o capítulo 9, e é um capítulo muito duro, muito rígido, aonde nós vemos já na estrutura do próprio capítulo 9, os primeiros versículos falando da intensidade da dor, e a causa desta dor, a dor de Paulo, a promessa de Deus, a primeira pergunta, a família de Abraão, a família de Isaac, depois a justiça de Deus, depois a soberania de Deus e a incredulidade de Israel em meio a tudo que eles viram e eles não acreditaram. E ainda o autor faz algumas observações aqui dizendo que aqueles pregadores que querem levar para os seus púlpitos mensagens que o povo quer ouvir, certamente não iria pregar Romanos capítulo 9, porque é um capítulo muito duro, é um capítulo muito forte, e esses são os pensamentos de Deus, como diz em Isaías 55, 8 e 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Então, às vezes a gente pensa, traça um plano mirabolante para chegar a algum lugar, e na verdade o que a gente deveria é simplesmente deixar Deus caminhar os nossos planos através das nossas vidas. Então é isso que vamos estudar aqui no capítulo 9. Eu quero que você se aperte aí no cinto e já vamos começar aqui então com o versículo de número 1 de Romanos 9, que diz assim: Digo a verdade em Cristo, eu não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Paulo então sabe que a consciência humana é falível e condicionada. Então ele afirma que a sua é iluminada pelo Espírito Santo, testemunhando que o amor que ele sente por seu povo traz tristeza e angústia ao vê-los rejeitando a Cristo. Ele estava triste. Acabou de escrever o versículo Romanos 8, e no 9 ele vem com uma grande tristeza aqui. Versículo 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Ele tinha orgulho de sua cultura grega, alegrava-se com a sua cidadania romana, mas a sua herança judaica era a mais querida em seu coração. Ele nunca negou que era judeu, amava profundamente o seu povo, por quem ele intercedia e orava constantemente, ao ponto de falar numa linda figura de linguagem que, se fosse possível, ele desejaria então ir para o inferno a fim de ver o seu povo salvo. É claro que Paulo não está dizendo isso literalmente, uma vez que ele acabou de declarar lá no capítulo 8 que nada poderia nos separar do amor de Cristo. Na verdade, ele estaria aqui disposto a ser amaldiçoado caso fosse este o meio de levar salvação a Israel. Mas sabemos que não era esse o plano de Deus, a causa desta dor que Paulo sentia. Então, a causa de sua dor era ver quantos privilégios o seu povo tinha ao longo da história de Israel, e ainda assim eles estavam rejeitando a Cristo. Paulo já havia mencionado alguns dos privilégios que Deus concedeu ao seu povo. Lá em Romanos capítulo 2, em Romanos capítulo 3, o versículo 1, você se lembra, nós já estudamos isso. Agora ele apresenta uma lista então mais completa do que Deus fez para o seu povo, e mesmo assim eles o rejeitaram.
né? Deles é a adoção de filhos, eles foram adotados por Deus como filhos. Deles é a glória divina, deles é a aliança, Deus fez aliança com este povo. É a concessão da lei, as tábuas da lei, é a adoração no templo e as promessas. Então, a adoção de filhos, o povo de Israel é chamado coletivamente de filho de Deus, ou individualmente de seus filhos. Olha, nós viemos depois, mas eles foram eleitos. A glória divina porque é a prova da sua habitação entre eles, ou seja, Deus instituiu ali o tabernáculo, para quê? Para estar no meio deles. E mesmo assim eles estavam rejeitando a Cristo. Alianças, Deus, uma referência, a primeira aliança de Deus foi feita com Abraão. E depois ele foi renovando com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi. A concessão da lei dos 10 mandamentos, até então não tinha nada que pudesse guiar povo nenhum. Mas Deus escolheu este povo e concedeu os 10 mandamentos a eles. A adoração no templo, culto ou serviço a Deus, Deus então instituiu que é um protocolo para chegar na presença de Deus. Deus deixou tudo escrito lá no livro de Levítico, nas quais o cerimonial do templo de Jerusalém ainda se baseava o quê? Na época de Paulo. Era ainda o que foi feito lá atrás, que Deus deu para o povo, ainda estava valendo para a época de Paulo. E mesmo assim o povo não aceitou a Cristo. As promessas, particularmente aquelas relacionadas à vinda do Messias como profeta de Deus, sacerdote e rei, que estava no Velho Testamento, mas eles não aceitavam mesmo assim. Isso causava dor em Paulo, saber do benefício e ver o seu povo sofrendo. Versículo 5, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos e bendito para sempre. Amém. Patriarcas, quem? Abraão, Isaac, Jacó e os seus 12 filhos. A linhagem humana de Cristo. Em Mateus temos a genealogia de Jesus até Abraão, e em Lucas até Adão. Num comentário de Calvino, ele diz: se ele honrou toda a raça humana, estabelecendo com esta um vínculo ao compartilhar a nossa natureza, muito mais ainda honrou os judeus, com os quais quis estabelecer um laço íntimo de afinidade. Jesus veio e traçou um laço conosco, mas com os judeus, ele foi um próprio judeu. Ele nasceu como judeu. Olha que povo escolhido, isso trazia dor a Paulo, sabendo que eles não estavam recebendo deste benefício de Deus. Deus acima de todos, bendito para sempre. Paulo declara diretamente a divindade de Cristo. Jesus, em sua natureza humana, é da raça judaica e também Senhor sobre todas as coisas. Espero que você, meu amado, vendo o que aconteceu com o povo de Israel não recebendo Jesus em seu coração, eu espero que você receba o evangelho de Jesus em seu coração e você aceite pela graça de Deus a salvação, a justificação pela fé e tenha uma vida em abundância e que você possa glorificar a Deus pelas suas atitudes. Porque lemos em Romanos capítulo 8, versículos 30, que aquele que ele escolheu, ele justificou, ao que ele justificou, ele glorificou. Que você seja glorificado através de Jesus e que você dê glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Você e eu também. Amém? Um grande abraço a você, obrigado por estar aqui na nossa aula de número 30. Até a próxima aula, Deus abençoe você. Tchau, tchau.